Capítulo 2. Enquanto seu corpo físico dorme, você, em espírito, alça voo para outros planos e realidades conscienciais. Você dá uma volta em sua casa real, o plano extrafísico, seu lugar de origem, antes desta vida atual. E aí, você encontra os seus afetos extrafísicos, amigos dessa e de outras jornadas, todos muito vivos, também em espírito. O resultado disso é uma profusão de abraços altamente energéticos, verdadeira festa da vida em outros planos de consciência. Essa é uma das riquezas das experiências fora do corpo. Elas levam o espírito projetado para fora do corpo diretamente ao plano espiritual, sem intermediários, e lhe provam cabalmente a existência da consciência além da matéria. O resultado disso é óbvio. Desaparece o medo da morte e seu terror, e fica no lugar uma grande alegria, por reconhecer-se como consciência imperecível e participante da existência cósmica. Wagner Borges. Primeira projeção astral efetiva. Era abril de 1992. Eu tinha 15 anos e voltava do colégio. Por volta do meio-dia, cheguei com um sono incomum. Sentia um peso enorme a caminho de casa. Minha vontade era somente dormir. Com a mochila nas costas, entrei em casa e ouvi minha mãe chamando-me para almoçar e falei que ia dormir um pouco. Subi e fui para meu quarto. Joguei a mochila na cama e me deitei no tapete sobre as almofadas, ainda com a farda do colégio. Não notei o tempo passar. A sensação para mim foi quase que instantânea, pois mal havia deitado e só deu mesmo tempo de transcorrerem alguns minutos e entrei num choque, não doloroso, muito forte. Vibrações intensas circulavam meu corpo e não pude deixar de pensar que de alguma forma havia ficado grudado na tomada que havia em cima de onde estava deitado. Senti uma agonia, pois não conseguia também movimentar o corpo, só sentia aquele tremor, e então achei que morreria se continuasse sem tentar nada. Instintivamente, comecei a forçar o corpo na tentativa desesperada de sair do choque que me abarcava. Desejei tão fortemente sair da situação que consegui levantar-me e corri em direção à porta do quarto. Aliviado, senti uma sensação de leveza formidável e fiquei muito feliz por ter me salvado daquela situação horrível. Só que algo estava estranho. Eu estava me sentindo muito leve. Então virei-me e olhei para o lugar onde ficava a tomada, quando percebi um corpo deitado de lado entre as almofadas. Por alguns segundos, não consegui interpretar que era meu próprio corpo, mas logo vi que se tratava de algo mais sério. Eu havia morrido. Como assim morrido? Como eu poderia ter morrido e estar ali fora do meu corpo vendo-o deitado? E por que eu estava tão tranquilo? Como eu podia ter morrido? Milhares de pensamentos apareceram na minha mente. Eu comecei a pensar na minha mãe, no almoço que deixei de aceitar. Nessa hora, eu também me acalmei e indaguei novamente. Se eu morrer, como que eu posso estar aqui e tão tranquilo? Eu pensei em ir até a cozinha tentar avisar a minha mãe que estava tudo bem, quando notei uma pessoa do outro lado da minha cama. Era uma bela moça, aparentava uns 17 anos, tinha os cabelos levemente loiros, olhos claros e sorria para mim. Ela passava uma paz tão formidável que até havia esquecido que estava morto. Na minha cabeça, com 15 anos, jovem, que só pensava em jogar bola, tocar violão e teclado, videogame e namorar, e de repente aparecer uma bela moça no meu quarto. Era tudo que um adolescente sonhava. Por alguns momentos, aquela cena deixou-me hipnotizado. Ela tentou me falar alguma coisa. Infelizmente, não ouvi. Ela veio em minha direção e foi quando tudo voltou ao normal, pois ela definitivamente atravessou a minha cama.
Foi aí que me lembrei de que eu havia morrido e que então ela era uma alma penada e meu desespero voltou. Instintivamente, corri em direção ao meu corpo. Não sei por qual razão fiz isso. Talvez fosse o melhor a ser feito. Assim, senti o corpo puxar-me e novamente as sensações de choque se instalaram tão fortemente quanto antes. Eu pensei, o corpo ainda está morrendo. Eu não perdi as esperanças. Acreditei que podia sair daquela situação. Usei toda a força que podia e novamente levantei. Só que dessa vez olhei para baixo para saber se havia voltado com o corpo físico e vi que sim. E saí aos pulos do quarto, correndo, saltando e agradecendo a tudo que é santo por estar vivo. Avisei a minha mãe o que ocorrera. Ela deu risadas, imaginando que eu havia tido um sonho, mas insisti que fora algo muito real, que eu não estava dormindo, que fora tão ou mais real do que estar falando com ela. Então ela me sugeriu ir procurar um centro espírita, porém acabei por não ir, pensando que aquilo teria sido um acaso, apesar da grande certeza do que havia vivido. À noite, no mesmo dia, fui deitar-me novamente. Deitado na cama, coloquei o mosquiteiro e na posição de lado. Como sempre dormia, adormeci. Algum tempo depois, acordei percebendo que meu corpo estava inteiramente flutuando para cima, estando eu de cabeça para baixo. Somente a cabeça encaixada no corpo. Senti uma sensação que não dá para descrever com palavras. Hoje eu sei que se trata do Trendelenburg extrafísico, que é quando o corpo espiritual fica exteriorizado do corpo físico, enquanto apenas a para-cabeça fica interiorizada na cabeça do corpo físico. Mas na época, para mim foi uma coisa assombrosa. A sensação ao mesmo tempo era divertida. Parecia que o quarto estava ao contrário, pois eu conseguia enxergar o quarto mesmo nessa posição. Eu não tinha controle da situação. Meu corpo estava se movendo para cima e para os lados, até que voltou ao normal e senti aquele choque fortíssimo novamente. Hoje também sei que esse choque, essa vibração que senti, é conhecida como estado vibracional e é a repercussão das energias no momento da saída. São vibrações que acontecem no momento em que o corpo adormece, quando a consciência é passada automaticamente para o cérebro do corpo espiritual. As energias começam a vibrar fortemente, pois há uma incompatibilidade energética. A consciência não quer ficar ali, limitada, enquanto o corpo está adormecido. Esta repercussão energética somente pode ser sentida, obviamente, enquanto estamos lúcidos, mas ela existe de forma natural, pois nosso campo foi criado para essa saída extracorpórea e sempre que o cérebro adormece, a nossa consciência vai buscar um melhor lugar para atuar, porque a mesma nunca adormece. Quem precisa dormir é o corpo físico.